Acabei de analisar as 170 páginas do relatório da Polícia Federal com as conversas entre Jair Bolsonaro e Eduardo, também Malafaia, enfim, tudo aquilo que intencionalmente foi vazado à imprensa na noite de ontem. E agora eu vou contar para você o que eu vi em todo esse material e principalmente o que está por trás desse vazamento, os fatos ocultos. Vem comigo. Primeiro, o que há de tão grave nesse relatório? Quais são as provas apresentadas? Basicamente conversas. O único documento relevante, de fato, apresentado é uma suposta minuta de um pedido de asilo político na Argentina. O peso desse documento é o mesmo da tal minuta do golpe, que nunca apareceu por sinal. É um documento sem assinatura, sem comprovação de quem escreveu, mas, acima de tudo, é algo que nunca foi colocado em prática. Não adianta eu redigir o contrato de compra de uma casa, por exemplo, se eu deixar esse texto guardado no meu celular. Sem a minha assinatura e a assinatura do vendedor, esse documento não tem validade nenhuma. Agora, no caso desse pedido de asilo especificamente, mesmo que ele tivesse sido assinado e enviado ao presidente da Argentina, e mesmo que Bolsonaro estivesse nesse momento na Argentina, sob proteção desse asilo, francamente, as autoridades brasileiras têm hoje alguma moral para falar sobre asilo. O governo Lula mobilizou um avião da Força Aérea Brasileira, pago com o nosso dinheiro, para buscar uma aliada política condenada a 15 anos de prisão, a ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tanto se preocupam com o risco de fuga dos réus da corte, não abriram a boca para falar sobre o assunto. E ainda tem mais um detalhe. Essa minuta que a PF disse ter encontrado no celular de Bolsonaro foi tão bem escrita que até o sobrenome de Javier Milei está escrito errado. Seja lá quem foi que escreveu, merece os parabéns. Enfim, o resto são conversas e publicações em redes sociais. E aqui eu preciso chamar a atenção para o seguinte: parte da imprensa criou matérias com a seguinte manchete: Eduardo admite em mensagens que a anistia visa blindar Jair Bolsonaro, não investigados do 8 de janeiro. O cidadão que simplesmente lê essa manchete pensa que ele falou isso claramente, mas no relatório de 170 páginas fica nítido que se trata de uma interpretação de quem escreveu o relatório da PF sobre a mensagem em questão. O que Eduardo disse em mensagens ao pai foi o seguinte, abro aspas, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Fecho aspas. Só que quem escreveu o relatório afirma que essas mensagens evidenciam, abro aspas, que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2023, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso. Fecho aspas. E aí, a imprensa séria e responsável reproduziu a interpretação da polícia e não o teor da mensagem mesmo. Bom, agora eu preciso abrir um espaço aqui para fazer aquele tipo de crítica que muitas pessoas não vão gostar, mas eu não vou deixar de fazer. Algumas das conversas entre Eduardo e Jair Bolsonaro mostram um comportamento, na minha visão, reprovável por parte de Eduardo. Eu digo isso no sentido de que ele falou de maneira muito debochada e agressiva em alguns momentos, algo que, na minha visão, é completamente contraditório para quem defende pátria, família e liberdade e definitivamente não é a forma como um filho deve falar com um pai. Por mais que ele não concordasse com o que o pai estava fazendo, o filho deve respeito ao pai. Ponto. E boa parte dessa conduta se deu por conta de um certo ciúme de Tarcísio de Freitas. Eduardo mostra-se indignado com o fato do pai ver em Tarcísio um candidato com mais força para substituí-lo. Pelo que parece nas mensagens, Eduardo gostaria de ser o candidato à presidência e estava indignado por não ser visto dessa forma por Jair Bolsonaro. Mas o grande destaque para mim é Silas Malafaia, um cara que simplesmente não me desce, nunca confiou
confiei e nunca vou confiar. Quem me conhece sabe disso. E as falas dele, nesse caso, pioraram ainda mais a minha visão sobre ele. Primeiro por conta do tanto de palavrão e de besteiras que esse cara fala e aí depois vai numa igreja pregar moralidade. Segundo, por ter chamado Eduardo de babaca para Jair, algo que eu jamais aceitaria que alguém falasse do meu filho para mim. Eu ia fazer um cidadão desse engolir a língua. E terceiro, porque ele defende justamente aquilo que eu venho dizendo desde o início que é errado. Veja só o que ele diz nesse trecho. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. Há muito tempo eu venho falando o seguinte. Tem muita coisa errada e muitas ilegalidades praticadas em todos esses processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal relacionados à suposta tentativa de golpe, às supostas milícias digitais e às supostas fake news. Só que existem formas corretas e formas erradas de combater isso. Das instituições brasileiras, hoje não tem como esperar nada, porque estão todas sendo comandadas por indicados de Lula. E o Congresso Nacional, que é o único que ainda é heterogêneo, está tendo seu poder previsto em Constituição totalmente anulado pelos ministros do STF. Diante dessa situação, para o cidadão de bem, que quer um país mais justo e transparente, resta a esperança de alguma ação vinda de fora. Como eu já expliquei várias vezes, a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos em muitos aspectos faz com que os norte-americanos consigam, através da Lei Magnitsky, causar efeitos colaterais no Brasil sem violar a soberania nacional brasileira e sem violar nenhuma legislação, nem a brasileira, nem a estadunidense. Esse poder tem se confirmado com a inclusão de Alexandre de Moraes na lista de sancionados, e é nítido o quanto os ministros do Supremo estão preocupados com essa história. Agora, existe a história das taxas comerciais também. Desde que isso surgiu, eu tenho dito que a estratégia de Trump com essa política tarifária agressiva contra vários países tem como objetivo forçar negociações para reduzir as tarifas aplicadas a produtos norte-americanos. Mas no caso do Brasil, especificamente, a esquerda e a sua parcela alinhada da imprensa estão vendendo a narrativa de que essa taxação é apenas por conta da ação contra Jair Bolsonaro, que seria uma forma de forçar o STF a extinguir esse processo. Eu, particularmente, não acho que esse seja o real objetivo do governo Trump e, se for, eu acho que é o caminho completamente errado. É uma medida que prejudica o Brasil inteiro, mas não prejudica as autoridades. Hoje mesmo eu li uma notícia de que uma grande empresa de uma cidade vizinha ao município que eu moro, que tinha mais de 1.000 funcionários, está fechando suas portas porque o mercado norte-americano era o principal destino das exportações da empresa e as novas tarifas comprometeram a viabilidade do negócio. Enquanto isso, Lula ganhou a narrativa perfeita para justificar os problemas econômicos do seu governo. Portanto, para mim, isso jamais poderia ser utilizado como objeto para anular o processo contra Bolsonaro. Só que o Malafaia defende justamente que isso seja feito. Nos áudios, Bolsonaro responde que não adianta dar uma de machão agora, como Silas está propondo, mas Silas reforça que Trump está fazendo tudo isso em prol de Bolsonaro e diz que ele deveria aproveitar a situação. Claro que é preciso levar em conta que são áudios que deveriam ter ficado apenas entre eles. Era uma conversa particular e, no particular, cada um diz o que quiser. Agora, também me chamou a atenção a quantidade de vezes em que Silas Malafaia aparece nessas conversas, nos relatórios, enviando vídeos dele para Bolsonaro e pedindo para que Bolsonaro os compartilhe. Para mim, isso parece mais uma tentativa de chamar a atenção para si do que uma tentativa de ajudar o Brasil. Mas essa é a minha opinião. Enfim, críticas feitas, agora vamos ao que realmente interessa. O que está por trás do vazamento dessas conversas? Por que isso veio ao público agora? Bom,
Mais uma vez, trata-se de um indiciamento e de um vazamento que ocorre no timing perfeito para tirar o foco de assuntos negativos para os ministros do STF e para o governo Lula. Só ontem, por exemplo, o governo Lula foi derrotado no Congresso e ficou sem a presidência e sem a relatoria da CPMI do INSS, e isso teve grande repercussão. A CCJ do Senado aprovou a inclusão do voto impresso no novo Código Eleitoral, e isso teve certa repercussão, bem menor do que deveria, mas teve. Moraes disse a Reuters que os bancos brasileiros poderiam ser punidos se cumprissem as sanções contra ele, e a Globo entregou que os colegas de Flávio Dino estavam descontentes com o fato dele ter atropelado o Zanin para tomar aquela decisão para blindar Moraes. Aliás, o caso de Flávio Dino sozinho já é um escândalo sem precedentes. Bastou essa decisão ter sido tomada por ele para que um caos se instaurasse no mercado brasileiro. E o pior, Flávio Dino ainda debocha dessa situação. Eu mesmo proferi uma decisão ontem, anteontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. Pois é, esses e outros fatos estariam tendo destaque na imprensa nesse momento. Mas então, coincidentemente, a PF divulga um novo relatório, Bolsonaro é indiciado outra vez e, a partir disso, as páginas principais dos maiores veículos de imprensa do país dão atenção total a essa nova manchete bombástica. Se você abre o site do G1, esse é o principal assunto. Mesma coisa na CNN Brasil, no Estadão, na Folha de São Paulo e por aí vai. E ainda tem uma cereja do bolo nessa história. A Quest, o instituto de pesquisa favorito da Globo, já estava com uma nova pesquisa pronta, colocando Lula como vencedor em todos os cenários de uma eleição presidencial em 2026, para divulgar na manhã seguinte ao vazamento desse material e reforçar a narrativa de que Bolsonaro está ruindo e Lula está cada vez melhor. Bom, a conclusão é muito simples. Para entender as investigações e os processos judiciais atuais no Brasil, não é preciso entender de leis. Basta analisar o cenário político a cada dia.